Tem uns malucos por aí, ou que são malucos, ou porque mal intencionados, que falam que Jesus foi o maior comunista, o maior socialista. Nada melhor para desmentir essa teoria do que ler essa parábola, que está no livro de São Lucas, capítulo 19, versículos de 11 e seguinte. E vai dizer assim: ouviam-no falar, e como estava perto de Jerusalém, alguns se persuadiam de que o reino de Deus se havia de manifestar brevemente. Então ele acrescentou uma palavra. Veja, esses últimos dias aqui nós lemos a escritura que Jesus está indo para Jerusalém, onde tudo aconteceria, né? O sacrifício de Jesus, o holocausto de Jesus. Então alguns pensavam que por ele tanto desejar ir para Jerusalém e fazia vários milagres pelo caminho, pensavam então que o reino de Deus, né, o reino imanentista, aconteceria em Jerusalém. Então Jesus conta uma parábola. Um homem ilustre foi para um país distante, a fim de ser investido da realeza e depois regressar. Chamou 10 dos seus servos e deu 10 minas, dizendo: negociai até eu voltar. Esse reino distante aqui, segundo Santo Agostinho, significa que quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus, então nós estamos distantes de Deus. Mas também, Santo Agostinho vai dizer que esse reino distante, onde ele vai ser coroado, significa a sua ascensão ao céu. Então ele chama os seus discípulos, os seus servos, os seus apóstolos, e aí distribui 10 minas para cada um, né? Essas 10 minas podem ser entendidas como os 10 talentos. Santo Agostinho também vai falar que essas 10 minas significa os 10 mandamentos de como cada um deles consegue trabalhar esses 10 mandamentos, consegue se santificar observando esses 10 mandamentos, né? Mas os homens daquela região odiavam-no e enviaram atrás dele embaixadores para protestarem: não queremos que reine sobre nós. Aqui Jesus está falando dos judeus que não queriam Jesus como Deus, né, como Cristo, mas também de nós, que todas as vezes que nós pecamos, nós dizemos: não queremos esse homem como nosso Deus, nós não queremos ele, não, eu quero ser o meu próprio Deus, né? Quando investido a dignidade real, mandou chamar os servos a quem confiara o dinheiro, a fim de saber quanto cada um tinha lucrado. Veio o primeiro e disse: Senhor, teu dinheiro rendeu 10 vezes mais. E ele lhe disse: muito bem, servo bom, porque fostes fiel nas coisas pequenas, receberá o governo de 10 cidades. Aqui é que a teoria dos comunistas cai por terra, né? Jesus aqui nos mostra, segundo Santo Agostinho, que essas 10 cidades que Deus dá ao o servo fiel, que fez render 10 minas, o número 10 tem um significado de perfeição na Bíblia, porque seria um número decimal que não repete. Então, até o 10 seria o primeiro número decimal, e a partir de então, né, os algarismos se repetem, então por isso não é perfeito. Então, aqui vai falar sobre os 10 minas, 10 servos, 10 cidades. Essas 10 cidades seriam 10 almas sobre as quais esse servo bom teria, digamos assim, influência, seria sua, seria de direito seu para pastorear essas 10 almas. Veio o segundo e disse: Senhor, teu dinheiro rendeu 5 vezes mais. Disse a esse também: sê tu governador de 5 cidades. Mais uma vez aqui a meritocracia, né? Veio também o outro e disse: Senhor, tens aqui o teu dinheiro que guardei embrulhado num lenço, pois tive medo por seres homem rigoroso, que tiras onde não puseste e ceifas onde não semeaste. Nós, por conta do nosso pecado original, nós temos um medo muito grande de Deus Pai. Deus Pai, a maioria das pessoas vê ele como um castigador, como um cara ruim, como um cara cruel. E aqui, na parábola, Jesus coloca isso. Porque esse sentimento muitas vezes nos impede de amar a Deus. Porque nós pensamos, né, que ele realmente é um servo mau, ele é um homem mau, ele não gosta do nosso prazer, por isso ele nos dá aqui mandamentos muito difíceis de ser seguido, quase impossível. Não, não. Esses mandamentos, na verdade, são libertações para nós. Então Jesus disse: por que não pusestes o meu dinheiro num banco? Na minha volta eu teria retirado com juro.
e disse aos que estavam presentes: tirai-lhe a mina, e dai aos que têm 10 minas. Replicaram: Senhor, esse já tem 10 minas. Pois eu vos declaro: todo aquele que tiver será dado, mas ao que não tiver lhe será tirado. Talvez esse servo aqui, nós poderíamos encarar aquele que nem na igreja não vai, que nem ama a Deus, porque, não quero, quer ser ateu agnóstico, né? A esse será cobrado. É importante nós notarmos, né, que Jesus está aqui nos dando o mapa da nossa salvação. Ele esteve no meio de nós, ele nos deu a palavra de Deus, ele nos deu, já quando nós nascemos, ele nos deu os talentos. A graça do batismo também, essa graça santificante, né? Só cabe a nós sabermos o que nós vamos fazer com esses nossos talentos. Se você enterrou o seu talento, a sua mina, desenterre hoje e volte para Jesus. No final, certamente nós temos que prestar contas disso. E eu espero estar lá e espero te encontrar lá também. Deus te abençoe.